Meus irmãos, o assunto que nós vamos considerar nesta noite, tem sido divulgado a vocês, sobre o tema por um cristianismo não meramente religioso. Esse tem sido um tema, um assunto realmente recorrente nos últimos tempos, porque me parece que há uma constatação de que o cristianismo no Brasil hoje ele vem vivendo alguma coisa muito parecida ao que é encontrado nos Estados Unidos e que anteriormente foi encontrado na Europa, cujo desfecho a gente conhece já na Europa. O evangelho na Europa não está bem. As comunidades cristãs, elas estão completamente fragmentadas, algumas destruídas, porque o homem europeu ele não conseguiu manter-se de pé diante dos novos desafios e diante do perigo da mera religiosidade. De algum modo a gente pode perceber que isso acontece já nos Estados Unidos. E já tem havido a necessidade de se pregar o verdadeiro evangelho também nos Estados Unidos. E o Brasil está neste caminho. Vai parecer um tanto quanto engraçado falar da realidade do Brasil começando pela Europa, mas a gente não pode esquecer que o evangelho do Brasil ele é muito parecido com a história da teologia com o vinho, né? O vinho a gente sabe, ele é prensado em determinado lugar, envelhecido em um outro lugar, corrompido em um outro lugar e consumido em um outro lugar. E se a gente quiser pensar um pouco sobre fé cristã, a gente precisa pensar nesse prisma. A nossa teologia ela está baseada na Alemanha, ela é cunhada basicamente na Alemanha, envelhecida na Inglaterra, corrompida nos Estados Unidos e consumida no Brasil. É basicamente isso que a gente tem. A gente aceita com muita facilidade tudo que vem de fora. E não é à toa que talvez a gente esteja caminhando para um cristianismo meramente religioso. Aquela coisa do tipo que já não mais faz sentido, em que as pessoas se associam muito mais por questões de afinidade do que necessariamente por uma questão de vida ou morte. A gente sabe que há indícios claros de que o cristianismo hoje no Brasil, o movimento evangélico hoje no Brasil, é um movimento meramente religioso. As pessoas são religiosas, elas não são salvas, elas não são redimidas. Elas são pessoas que aprenderam a se enquadrar dentro de um determinado contexto, e como elas conseguiram se enquadrar perfeitamente dentro de um determinado contexto, seja usando o linguajar do contexto, seja usando uma vestimenta do contexto, seja frequentando um determinado contexto, as pessoas já atribuem a elas o título de cristão. Mas não me parece ser esta a realidade daquilo que o Evangelho mesmo nos apresenta. Então a gente vive o tempo inteiro sob a possibilidade de vivermos uma mera religião cristã, nos enganando com relação ao verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, há um texto nas Escrituras que de algum modo nos ajuda a entender um pouco daquilo que se processa hoje, o que se processou lá também, na experiência de um homem chamado Nicodemos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 1, acompanhe a leitura. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos:
Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meus irmãos, o capítulo 3 de João é um capítulo que está demonstrando basicamente uma conversa entre o Senhor Jesus Cristo e um homem extremamente religioso chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. E muita coisa tem sido desmistificada ultimamente com relação aos fariseus. Quando eu digo ultimamente, eu digo nas últimas 2 ou 3 décadas, sobre os fariseus. Os fariseus, ou fariseu, o grupo chamado fariseu, talvez fosse o grupo mais popular dos dias de Jesus e dos dias dos apóstolos no contexto da Palestina. E como eu já estava dizendo, ao contrário do que muitos acreditam, talvez eles eram melhores descritos, ou seriam melhores descritos como pessoas sociáveis, normalmente eram amigas e profundas conhecedoras também das leis e das cerimônias judaicas. Os fariseus davam grande importância, por exemplo, à tradição dos anciãos. Eles velavam e zelavam pela preservação da tradição dos anciãos, porque era como uma espécie de preservação da própria verdade para o judeu. De um modo geral, possuíam um estilo de vida bastante equilibrado. Geralmente, quando abraçavam uma determinada causa, eram capazes de lutar até o fim, de brigar por coisas que realmente eram importantes. Era um grupo religioso, portanto, de grande proeminência no contexto de Israel. Fariseus compunham, por exemplo, o Sinédrio, que era aquele conselho formado por 70 líderes que julgava as causas, por exemplo, políticas e religiosas, uma tentativa de preservar a paz no meio de Israel para que não houvesse uma interferência de Roma e de algum modo perdessem a liberdade que possuíam, politicamente falando e até mesmo religiosamente falando. O próprio evento da cruz era uma demonstração judaica daquilo que eles estavam dispostos a fazer para manter o povo sob a liderança de Roma. Às vezes a gente pensa que a morte na cruz era uma coisa rara em Israel, quando não era verdade. Realmente os corpos eram estendidos à beira da estrada, crucificados à beira da estrada, para que o povo lembrasse sobre a necessidade de se respeitar as leis, para que Roma não fizesse uma intervenção. Há historiadores que dizem, por exemplo, que nos dias do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, cerca de 30 mil pessoas foram crucificadas. Portanto, era algo comum e era um sinal visível, principalmente para o romano,
de que eles estavam fazendo de tudo para preservarem a paz, politicamente falando e religiosamente falando. E os fariseus eram as pessoas que zelavam por esse tipo de coisa. E nessa conversa que Jesus Cristo tem com esse homem chamado Nicodemos, ele está conversando com um dos homens mais importantes do Sinédrio. Ele era um dos líderes dos chamados fariseus. Era, como algumas versões dizem, ele era chamado de príncipe dos judeus, ou principal dos judeus, membro do conselho do Sinédrio, alguém que estava inserido no contexto político e religioso de Israel e que estava antenado, vamos dizer assim, com tudo que acontecia à sua volta. E a gente não pode ignorar que a esta altura aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizava já era de conhecimento público. As pessoas já sabiam acerca do Senhor Jesus. As pessoas já tinham ciência dos milagres, por exemplo, operados pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 mesmo relata-nos o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo em Caná da Galileia. O famoso milagre em que ele transforma a água em vinho. Mas por outro lado, Jesus também foi alguém que, ao ensinar, fez alguma oposição aos fariseus, porque Jesus conseguiu perceber que mesmo entre eles, pessoas que zelavam pela lei, que buscavam o cumprimento da lei, haviam pessoas que eram meras religiosas. Estavam ali talvez por questões políticas e religiosas, mas não por uma questão mesmo da lei, do seu valor e da tentativa de fato obedecer a Deus. Era como Jesus fala no capítulo 23 de Mateus: eles estavam dispostos a sentarem na cadeira de Moisés, mas eles não estavam dispostos a viver como Moisés. E Jesus os condena. O Sermão do Monte, por exemplo, Jesus os condena, quando ele diz, por exemplo, que a justiça, se a nossa justiça não excedesse em muito a dos escribas e fariseus, nós não entraríamos no reino dos céus. De modo que os fariseus eram importantes, e Jesus está conversando com este homem que à noite vai a Jesus para levantar uma questão. Versículos 1 e 2 ele faz uma constatação. Talvez ele tenha sido mandado, não se sabe, mas o fato é que ele fala na primeira pessoa do plural, que dá a ideia de que era um consenso dele e de outras pessoas, porque ele diz: mestre. Esse é um primeiro ponto importante. Apesar de Jesus Cristo não fazer parte de uma escola propriamente dita judaica, ele é designado aqui como mestre, como rabi, por um fariseu e por um líder fariseu, o que demonstra para nós que o Senhor Jesus Cristo já gozava de algum respeito com relação aos seus ensinos, porque ser nomeado mestre por um dos principais dos fariseus no contexto judaico, não tendo uma escola propriamente dita rabínica, como o Senhor Jesus Cristo não teve uma escola, tecnicamente falando, rabínica, isso significa que ele estava sendo já respeitado pelas pessoas. E Nicodemos vai a Jesus e lhe chama de mestre. Mestre, sabemos, e aqui está o ponto, ele não fala apenas em seu nome, sabemos que ensinas da parte de Deus. Essa é uma outra constatação importante. Nós temos consciência de que o que o Senhor está ensinando é da parte do Senhor, é da parte de Deus. Não há como negar que os seus ensinos são verdadeiros, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Notem, este homem tem uma constatação séria e clara e verdadeira com relação a Jesus. Verdadeira com relação a Jesus. Mas Jesus era dotado de uma capacidade que ia muito além das meras palavras. Notem que Jesus não baixa a cabeça diante de Nicodemos e diz assim: olha, Nicodemos, eu te agradeço por tudo que você está falando, eu estou muito feliz com o seu testemunho, obrigado pelas suas palavras. Jesus levanta um ponto que aparentemente nada tem a ver com o ponto levantado por ele. Porque depois de dizer essas palavras, a resposta de Jesus é a seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Alguém pode questionar: bem, o que isso que Jesus está dizendo tem a ver com aquilo que na verdade Nicodemos disse? Aparentemente não há absolutamente nada a ver entre uma coisa e outra, porque Nicodemos traz uma constatação e Jesus levanta um ponto extremamente importante que diz respeito ao novo nascimento. Ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que é que Jesus dá esse tipo de informação?
Porque Jesus tinha uma capacidade muito além da oralidade das pessoas. Se você pegar o último verso do capítulo 2 de João, que é o último verso antes da leitura que nós fizemos, o versículo 25, ele diz assim: não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia no homem. Isso explica a razão para Jesus levantar essa questão do novo nascimento num contexto que aparentemente não cabia ao assunto. Porque ele está dizendo coisas a Jesus, mas Jesus conhece o coração dele, e Jesus sabe o que de fato há no coração daquele homem, e a necessidade que ele possuía, não da religiosidade, não de ser alguém influente politicamente ou religiosamente, porque isso não bastava, isso não solucionava o problema. Jesus conhecia o coração de Nicodemos e levanta o ponto do novo nascimento, porque Jesus sabia que Nicodemos precisava nascer de novo, de que não bastava ser um mero religioso, não bastava fazer parte do sinédrio, não bastava ser um guardador da lei ou da tradição, não bastava ser uma pessoa amiga, alguém que jejuava 2, 3 vezes por semana, alguém que memorizava os mandamentos e os repetia. Não bastava frequentar a sinagoga aos sábados e levar o sacrifício ao templo. Não bastava, porque no dizer de Jesus, aquele homem, juntamente com tantas outras pessoas, estavam apenas vivendo religiosamente, e estavam satisfeitas consigo mesmas, porque uma vez que a religião estabelece uma determinada coisa, e eu cumpro essa determinada coisa, não há razão por que a minha consciência me acusar, afinal eu estou cumprindo aquilo que é determinado religiosamente. Então Nicodemos estava aparentemente bem consigo mesmo, ele está tranquilo consigo mesmo, porque aquilo que estava previsto religiosamente é cumprido por ele, ele obedece, ele é um membro do sinédrio, ele é um fariseu típico. Mas de algum modo, ao levantar esta pergunta, uma espécie de incredulidade é ressaltada da parte de Jesus com relação a Nicodemos. Jesus, ao dizer essas palavras, é como se dissesse que, apesar de toda a religiosidade dele, Nicodemos era um homem incrédulo, e que ainda assim confiava na sua justiça própria. Quando Jesus diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos faz uma pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Alguém pode ignorar e achar que Nicodemos está sendo no mínimo pueril aqui, infantil, porque afinal de contas ele levanta, não é, sobre a possibilidade de voltar ao ventre materno. Óbvio que ele não estava pensando nessa possibilidade. Não ignorem Nicodemos e a sua capacidade. O fato é que as coisas não estão muito claras na mente de Nicodemos. Ele diz: como alguém pode nascer sendo velho? Aparentemente, de acordo com a transcrição da frase, leva-nos a uma hipótese que pode ser ou não constatada no restante da leitura. Nicodemos, na verdade, ao perguntar como alguém pode nascer sendo velho, talvez demonstrando como é que poderia ser capaz, como é que ele poderia ser capaz, na condição que ele estava, um homem já de idade, membro do sinédrio, que gozava de certo respeito público, religiosamente falando e politicamente falando, abrir mão de todas essas coisas para encaminhar ou caminhar na perspectiva desse mestre chamado Jesus. O que podemos estar ressaltando é: como é que eu posso fazer isso agora? Olhe a minha vida, olhe a minha condição. Não pense, não ignore, não pense que Nicodemos era no mínimo um sujeito pueril, infantil, a ponto de dizer: bom, ele deve estar falando desse negócio de a gente voltar no ventre materno e nascer novamente. Peraí, por favor, se você acha que Nicodemos estava pensando assim, você está ignorando a capacidade de Nicodemos. Não faça isso. Não faça isso. Ele não era bobo. Ele não era bobo.
Mas ele levanta o ponto: como é que eu posso me adequar a essa nova realidade diante de todo o cenário que eu tenho? De algum modo, com isso, Nicodemos, ele ressalta alguma coisa que traz à tona talvez a sua própria justiça, talvez algum tom irônico da parte de Nicodemos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu devo me submeter a este tipo de coisa? Afinal de contas, estamos diante de um homem que era membro do Sinédrio, que era um fariseu legítimo, que era um guardador da lei, que era um guardador do sábado, que era um líder político, que era um líder religioso, conhecedor da lei, provavelmente amigável, provavelmente alguém pronto a estender a mão, alguém cuja justiça própria o enaltecia, de modo que então a própria religiosidade dele era aflorada o tempo inteiro. Ele era um homem virtuoso, um homem cheio de qualidades, muito próximo daquele discurso do jovem rico, muito próximo àquele discurso de alguém que guardava a lei desde a sua meninice. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo confronta Nicodemos e a sua religiosidade. Aqui vem o primeiro ponto, a primeira proposição que eu quero trazer para nós. Qual é o ponto? Sem o novo nascimento, meus irmãos, ninguém pode de fato, de verdade, contemplar e entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, não é possível agradar a Deus. Sem o novo nascimento, não é possível ser contado como filho de Deus. Na sequência da leitura, por exemplo, a gente lê: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Um outro detalhe aqui. Aparentemente Nicodemos está acompanhado. A gente sempre tem a ideia de que Nicodemos estava sozinho, né? Mas olha o texto. Primeiro ele diz assim: sabemos. E agora, quando Jesus fala com ele, diz: olha, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Talvez naquela hora Nicodemos era um homem que representava um grupo, que à noite foi ao encontro do Senhor Jesus. Mas o fato é que o novo nascimento é a porta, o portal pelo qual deve passar todo aquele que deseja ser agradável a Deus. É o portal pelo qual deve passar todo aquele que deseja honrar a Deus. Embora religioso, proeminente, sincero, zeloso, membro do Sinédrio, respeitado, descendente dos patriarcas, descendente de Moisés, Nicodemos precisava nascer de novo. A sua religiosidade não resolvia a sua vida diante de Deus. O fato dele ser descendente de Abraão não fazia dele, de fato, filho de Abraão, daqueles que creem. A entrada no reino dependeria de questões bem diferentes daquelas da própria religião. Mas, por outro lado, há uma segunda proposição com relação ao novo nascimento, é que a própria obra do novo nascimento é uma obra do Espírito, e isso aqui tira das mãos do homem qualquer possibilidade de manipular o novo nascimento. Veja, digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. No verso 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E isso aqui, meus irmãos, seria um golpe para Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos não teria condições de promover o seu próprio novo nascimento. Porque veja, se a obra do Espírito é o Espírito soprando onde e quando quer,
Jesus diz: é necessário nascer de novo. Mas é interessante que Jesus não diz nasça de novo. Jesus apresenta a necessidade do novo nascimento, mas Jesus não dá a ordem do novo nascimento. Por que isso? Porque na verdade o novo nascimento foge ao controle do homem. Na verdade não há nada que eu e você possamos fazer para nascer de novo. Entende o que eu quero dizer? Do ponto de vista bíblico, não há nada que eu possa fazer e você possa fazer para nascer de novo. Quem faz isso é o Espírito. E o Espírito, ele sopra onde quer. Dentro da religiosidade que nós temos hoje, parece que os homens estão sempre tendo nas mãos, ou as mãos, o poder e o direito de provocar coisas, inclusive o novo nascimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O novo nascimento, ou quanto ao novo nascimento, nós não podemos fazer nada. Sabe por quê? É a mesma coisa que, olha, nós estamos parados aqui. Aí de repente, por providência divina, entra um vento neste lugar, uma brisa neste lugar. O que eu e você fizemos para essa brisa chegar aqui? É isso que Jesus está falando. O vento sopra onde quer. Onde Ele quer. Onde Ele quer. Isso é soberania de Deus. Isso vem por meio do Evangelho. Quando Deus dá vida aos mortos, Deus ressuscita, faz nascer de novo. Nem mesmo eu posso chegar para você aqui agora e dizer: olha, vá para casa agora e nasça de novo. Porque você não tem como fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. É só uma notícia, né? Mas algo que eu posso acrescentar é que se você pedir de todo o coração, Deus dará. Sabe por quê? Porque até mesmo a vontade que há em seu coração e o seu sincero desejo de nascer de novo é o Espírito soprando onde quer. Se você não tem interesse nas coisas de Deus, não há por que nascer de novo, entende? E não há por que orar e rogar a Deus por isso. Mas se você deseja de todo o coração, peça, insista, porque o seu desejo já é a manifestação do Espírito de Deus operando no seu coração e levando-o a olhar para as coisas que verdadeiramente são importantes na sua vida. Um novo nascimento. Peça, portanto, com todo o seu coração, com todo o seu vigor, com toda a sua alma. Rogue a Deus o seu vento, para que saiamos dos arraiais da religiosidade e adentremos aos portais da vida nova, do novo nascimento. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Mas notem, meus irmãos, que quando pautados na religiosidade, o homem é extremamente ignorante. Versículo 9 ele diz: perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Notem que no contexto da religião, o coração de Nicodemos estava imerso na ignorância. A sua religiosidade não lhe permitia ver as coisas como verdadeiramente eram, de modo que ele se satisfazia na sua mera religiosidade. Ele estava feliz com a sua religiosidade.
ele estava feliz com os seus enquadres religiosos, ele estava feliz com o fato de que ele pertencia a um contexto, e esse contexto lhe dava alguma segurança, porque sempre foi daquele jeito, sempre foi daquela maneira. De fato, a pergunta, como pode ser isso, demonstra que a ignorância de Nicodemos o embaraçou. Ele era líder político, líder religioso, conhecedor de leis, conhecedor de cerimônias, era zeloso, mestre, dotado de grande capacidade de raciocínio, mas não entendeu. Quando ele fala do Espírito, Nicodemos não entende. Mais ou menos como a Escritura diz em outro lugar: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou ainda, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Nicodemos não estava entendendo, e essa era a prova da sua própria ignorância, e a prova de que ele era um religioso natural, mas não era espiritual. Era alguém que estava enquadrado no contexto da religião, mas era um homem natural que não entendia as coisas do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E aí, neste momento, como que milagrosamente o Senhor Jesus Cristo apresenta a verdade do Evangelho para Nicodemos. Porque até agora ele apenas declara aquilo que Deus poderosamente faz, mas ele não declara como isso pode ocorrer. E aí eu quero que você acompanhe os versículos de 13 a 15. Porque nos versículos de 13 a 15 lemos assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Agora notem: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Sabe o que Jesus faz com Nicodemos? Depois de demonstrar a Nicodemos que ele não tinha competência para resolver o problema do seu novo nascimento, ele faz com que Nicodemos olhe para a cruz. E a base que Jesus utiliza está no Antigo Testamento, quando no deserto temos aquele episódio da haste, da serpente que é levantada no meio do deserto, para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes que estavam no arraial não morressem. E Jesus está dizendo que o evento da cruz é como aquela haste: todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que olhar para o Cordeiro de Deus e o desejar de todo o coração, viverá. O Senhor Jesus Cristo apresenta o centro do Evangelho para Nicodemos. E qual é o centro do Evangelho? A cruz. E o texto diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aí nós podemos chegar a uma terceira constatação. Se a primeira é que sem o novo nascimento ninguém pode entrar no reino, e se a segunda é que o novo nascimento é obra do Espírito, a terceira é que o novo nascimento só é real por causa da cruz de Cristo. Só é concreto por causa da cruz de Cristo. Se não houver cruz, não há novo nascimento. Um evangelho sem cruz é um evangelho sem novo nascimento. E aí voltemos agora à mera religiosidade dos nossos dias. Você sabe que não mais a cruz é o centro de todas as coisas do evangelho pregado hoje. E não é à toa que não se fala de novo nascimento. E não é à toa que não se fala de regeneração. Por quê? Porque hoje é muito mais a questão religiosa de pertencer a um meio, de pertencer a um contexto. E sabe, você começa a se sentir parte do próprio Deus por participar da comunidade de Deus. Isso é um perigo. Porque participar da comunidade de Deus não significa
pertencer a Deus. Não significa. Foi o sangue precioso derramado por Cristo na cruz, meus irmãos, que trouxe a nós, rebeldes, a redenção. Ele fez estas coisas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está lembrando as palavras, por exemplo, do profeta Isaías: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ó, olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Já diz a letra de um famoso hino do cantor cristão. Ó, olhai, pois, e vivei. Olhar para a cruz, olhar para o Cordeiro levantado. Meus irmãos, a porta de entrada para o reino é a porta do novo nascimento e não dos enquadres religiosos. Não é uma questão de religiosidade, portanto. Não é uma questão de religiosidade. Bom, como solucionar este problema então? Você deve estar pensando: caramba, eu sou regenerado? Ou eu sou um religioso? Há horas em que eu demonstro talvez ser um regenerado. Outras horas talvez eu demonstre ser um religioso. Como resolver isso? Acompanhe a leitura a partir do verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E este é o julgamento. Observe. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse texto está associando a vida prática com a fé. Meus irmãos, definitivamente a gente precisa abandonar uma ideia religiosa que está estabelecida sobre fé. A fé tem sido tratada como um elemento místico do qual nós somos tomados e que nos garante de algum modo a nossa salvação. É mais ou menos como se nós estivéssemos plugados a uma tomada e recebêssemos corrente o tempo inteiro daquela tomada, algo bem parecido a isso, ou algo bem parecido a isso. Isso que é fé. O que é fé? A sensação que eu tenho é que às vezes quando nós pensamos em fé, a gente pensa em alguma coisa bem mística, né? Aquela coisa do tipo, não muito diferente da fé que alguém pode ter na fila de uma lotérica para tentar ganhar na telecena, ou na mega sena, ou a cena que for. Essa é a sensação que a gente tem muitas vezes. Mas a palavra fé, ela é uma palavra que tem a ver com fidelidade. E a palavra fidelidade, ela tem a ver com obediência à verdade. Quem crê, portanto, é quem obedece. Por isso o Senhor Jesus Cristo algumas vezes disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, ter os mandamentos e guardar é a prova de que alguém ama a Cristo e por isso tem fé nele. Se alguém diz que crê, mas não pratica a verdade do Evangelho, é mentiroso. Se alguém diz que está em Cristo, mas não anda de acordo com o que Cristo estabeleceu, é mentiroso. Se alguém diz que um dia creu,
mas não vive na vereda da verdade que Cristo ensinou e estabeleceu, é mentiroso, ainda que ele pertença a uma comunidade cristã. Quem pratica as obras da verdade vem para a luz e obedece continuamente a Deus. Então talvez a grande diferença entre alguém regenerado e alguém religioso está no fato do modo como nós lidamos com a verdade de Deus. Ou seja, eu vivo dessa maneira não porque a religião estabelece, eu vivo dessa maneira porque Cristo assim o diz. Porque, meus irmãos, às vezes a nossa maneira de viver precisará ser a contradição da religião. Às vezes nós precisaremos tomar uma atitude totalmente contrária à religião, mas por amor à verdade. É, portanto, uma questão de obediência, de obedecer. Obedecer a Deus, obedecer ao Senhor e viver de acordo com os parâmetros dele e não da religião. O meu temor é que o nosso cristianismo seja meramente religioso. O nosso cristianismo seja meramente religião. Não por aquilo que Cristo é, não por aquilo que o Evangelho é, não por aquilo que a verdade diz, mas por causa dos enquadros religiosos que nós temos que nos submeter para sermos aceitos religiosamente. Meu irmão, minha irmã, se é assim que você vive, você está equivocado, você está errado. Nós não seremos aceitos por Deus por nos submetermos a enquadros religiosos, mas por obedecermos a verdade, obedecemos a Deus. Nicodemos é um grande exemplo disso. O jovem rico é um outro exemplo disso. Cornélio, em Atos, é o grande exemplo disso. A linha que separa o verdadeiro cristianismo de um cristianismo meramente religioso é tênue, meus irmãos. E dependendo do nosso grau de miopia, imperceptível. Imperceptível. Então, a nossa tarefa é resolvermos isso diante de Deus. A fé aqui dita, ela é uma fé obediente. Isso é redundância, viu? Isso é redundância. Fé obediente é redundância. Mas o conceito da fé está tão vazio e tão esvaziado que se faz necessário lembrar que fé é obediência e não uma experiência mística vivida no domingo à noite, no momento de apelo, com uma música em tom menor que nos faça arrepiar. Isso não significa nada. E também não estou aqui dizendo que não tenha sido naquela noite no seu caso. Entende? Mas eu estou dizendo que se isso é tudo que você pode dizer com relação à sua fé, você está perdido. Perdido. O Evangelho é o Evangelho da fé obediente. A obediência deve acompanhar um tipo de apelo que leve os rebeldes a obedecer ao Senhor. Porque nada menos que a obediência, meus irmãos, satisfará a Deus, não importando quem possa estar envolvido nessa situação, nessa condição.
precisamos pensar nisso. Precisamos avaliar esse tipo de coisa. Meus irmãos, não houve, ao que parece, uma resposta positiva da parte de Nicodemos aos desafios lançados por Jesus nessa conversa. Pelo menos a gente não tem. Mas certamente um grande impacto ocorreu na vida desse homem. Mais tarde, o Evangelho de João nos dá uma informação. Nos diz que Nicodemos, como membro do Sinédrio, buscou ser justo quando se discutia um possível julgamento de Jesus. Capítulo 7, por exemplo, você pode acompanhar aí, versículos 50 e 51, diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Aí eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Quer dizer, Nicodemos até sofreu bullying, vou usar a palavra moderna, né? Lá no meio dos membros do Sinédrio, que eles saem em defesa do Senhor Jesus para que lhe dessem o direito de ser ouvido. E aí os outros falam assim: você é da Galileia? Você é amigo da Galileia, não levanta profeta, rapaz? De onde você está tirando essa ideia? Para com isso. Ele é repreendido no meio do Sinédrio. Verso 52 deixa claro. Mas não para aí. Você vai ao capítulo 19, verso 39, há uma outra declaração. Olha só. 39. Aqui está falando sobre o sepultamento de Jesus. Quando José de Arimateia pede o corpo do Senhor Jesus para sepultar. Verso 39 diz: ele estava acompanhado, no caso de José de Arimateia, de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com o costume judaico de sepultamento. Olha lá Nicodemos. Ele foi para lá para sepultar Jesus. A gente não sabe mais nada desse homem, mas uma coisa eu lhe garanto: aquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo naquela noite marcou a vida dele, a ponto de Nicodemos sair em sua defesa e até mesmo preparar o seu corpo para ser sepultado. Ninguém faz uma coisa dessas por alguém que não preza. Então Nicodemos prezava Jesus, prezava o Senhor Jesus. O que pode ser, não estou aqui para fazer qualquer tipo de afirmação, pode ser um indício de que Nicodemos chegou à fé. Um indício de que Nicodemos chegou à fé. De que mais tarde tenha feito para ele sentido esse negócio de nascer de novo. E aí ele entendeu. E entendendo, tudo ficou muito mais claro. A luz veio à tona e Deus foi glorificado. Meus irmãos, em outros tempos talvez esse seria o tipo de sermão a ser pregado numa noite evangelística com bastante convidados, com um apelo básico no final chamando as pessoas ao arrependimento. Mas a gente não pode ignorar que os nossos dias são maus e que é possível que haja muita gente enganada na fé, precisando despirem-se das roupas da religiosidade e nascerem de novo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que esta inquietante declaração do Senhor Jesus Cristo reverbera em nossa mente o tempo todo: é necessário nascer de novo, para que deixemos de lado um cristianismo meramente religioso e vivermos o cristianismo do caminho, da vida, da glória de Deus.